Paz e graça de Jesus, Pastor Diego falando. Estamos começando aqui mais um episódio das nossas séries de meditações falando sobre ansiedade. Hoje eu queria, nesse quarto encontro, conversando sobre ansiedade, ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo de número 31 até o versículo de número 34. Vamos ler a palavra de Deus? Diz o seguinte, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor, por mais este encontro na Tua Palavra, e que, meu Deus, Tua Palavra sempre viva, poderosa, eficaz e verdadeira, encontre, Senhor, lugar certo no coração daqueles que a ouvem. Que o Teu Espírito Santo, e somente Ele, meu Deus, enalteça Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em nome do Teu Filho amado, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, uma das coisas que nós podemos ver nesses nossos encontros falando sobre ansiedade, revisando, né? A ansiedade é um cuidado exagerado, um desgaste emocional que se reflete também no nosso estado físico e que perturba não só o nosso dia a dia pessoal, mas vai perturbar também o nosso dia a dia com as pessoas ao nosso redor. Nós vimos também que Jesus fala que é uma ordem de Deus que devemos procurar fugir, negar, abandonar toda prática que nos leva à ansiedade. Outra coisa também que Jesus nos ensinou é que Jesus nos mostra que existe uma solução para tratarmos a nossa ansiedade quando nós já estamos dominados por ela. É olharmos para a providência de Deus, olharmos para o cuidado de Deus para as nossas vidas. Percebemos também, nesses encontros que nós tivemos, que Jesus ele faz exercícios espirituais de devoção, pedindo para que você olhe para casos concretos do cuidado de Deus, casos concretos da providência de Deus. E ele nos manda olhar para dois casos em especial, olhar para o cuidado que Deus tem com os animais e olhar para o cuidado que Deus tem para com as plantas. Ele cita, olhem as aves do céu, não plantam, não colhem e nem juntam em celeiros. Olhe para os lírios do campo, as rosas, as flores do campo. Elas não trabalham e nem costuram. Mas Deus tanto alimenta as aves como Deus veste as plantas. E Jesus ele vai tratar sobre a ansiedade em referência à manutenção do corpo, a sobrevivência do corpo e também sobre a questão da aparência, né? A aparência exterior, porque essas eram as necessidades que desgastavam emocionalmente e tornavam o seu público extremamente ansioso e desgastado por causa disso. Então Jesus vai usar um problema do dia a dia para poder tratar sobre essa questão da ansiedade, da preocupação e da angústia. É esse texto de Mateus capítulo 6 que está norteando a gente aqui nesses nossos encontros. E neste quarto encontro, nós lendo agora esse texto que vai até o final do capítulo 6, agora Jesus ele vai concluir essa parte dizendo, então não andem inquietos, não andeis, pois, inquietos. Mas ele está fazendo isso concluindo justamente os exemplos que ele deu nos textos anteriores. Então, ele fala, não andem inquietos, dizendo que vamos comer, beber, o que vamos nos vestir. Eu já provei isso para vocês nos exemplos anteriores, que Deus vai cuidar de cada uma dessas necessidades. Agora, ele continua dizendo no versículo 32, justamente falando sobre isso, que porque todas essas coisas os gentios a procuram. Os gentios procuram essas coisas. Eu quero chamar sua atenção para isso. Por quê? Para o judeu era extremamente vergonhoso o modo de vida das outras nações. O judeu, se você lê isso lá em Romanos, no capítulo de número 1 ainda, Paulo vai falar sobre a questão de como o judeu
ele, por conhecer a palavra de Deus, se considerava guia dos cegos, mestre de crianças, né? Professor daqueles que são tolos, porque a palavra de Deus realmente é luz para o nosso caminhar, lâmpada para nossos pés. Então a palavra de Deus nos coloca numa posição de conselheiros, uma posição de pessoas que deveriam ser sábias. É interessante quando Jesus fala, olha, quem se fica ansioso e preocupado com estas coisas, estas necessidades, ao ponto de ficarem desgastados, cansados, sobrecarregados, são gentios. Que na visão dos judeus são justamente os povos que não conhecem Deus, os povos que não têm comunhão com Deus. Então perceba, Jesus ele está aqui agora levando o judeu a se questionar, peraí, mas se eu sou filho de Deus, se eu me considero alguém conhecedor da palavra de Deus, então o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou tendo esse comportamento de falta de fé, se eu estou tendo esse comportamento de desconhecer a providência de Deus, de não confiar no cuidado de Deus pela minha vida, então eu estou agindo como alguém que não conhece Deus. Eu estou agindo como um gentio. Então perceba, Jesus está falando, os gentios é que procuram essas coisas, é os gentios que ficam angustiados por essas coisas. Vocês não devem, porque esse não é o comportamento de quem conhece Deus. Quem conhece Deus consegue tratar isso. Isso não quer dizer, logicamente, entendo o que nós estamos dizendo nesse momento, que um cristão não pode passar por momentos pontuais de ansiosidade. É lógico, o cristão é pecador, ainda tem uma natureza pecaminosa, nós ainda estamos sujeitos a todos os pecados, angústias, males, dores, sofrimentos, erros, fracassos, estamos sujeitos a tudo. Mas a questão aqui não é permanecer nesse estado. A palavra é clara em dizer que nós podemos ser tomados pontualmente por momentos de ansiosidade, de cuidado, de preocupação, de tristeza, dentre tantas outras coisas. Mas o que a palavra quer falar é que eu não posso ser dominado por isso e permanecer nesse estado. Então vamos lá, continuando aqui. Então ele vai dizer, de certo os gentios procuram essas coisas, então eu tenho que andar diferente, eu tenho que me questionar se realmente eu estou levando uma vida de acordo com o conhecimento que eu tenho de Deus ou não. E aí Jesus também, por um outro lado, ele mostra que Deus não é um Deus insensível às nossas preocupações. Que Deus conhece muito bem as nossas angústias, porque ele diz, olha, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então Jesus não está querendo dizer que a gente deve viver uma vida super espiritual, uma vida imaterial, onde a gente despreze tudo que é material, ao ponto de comida, bebida, alimentação e todas essas outras questões que envolvem a vida humana, material e secular, como se elas não valessem nada. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo, olha, Deus sabe que vocês precisam disso. Deus sabe. Deus mesmo nos criou com essa dúbia natureza, uma natureza humana ligada a esta terra, ligada a esse sistema de coisas, e uma natureza espiritual. E nós convivemos com essa dupla natureza, a humana e a espiritual. E essa natureza, Deus conhecedora dela sabe, eu sei que vocês precisam disso, eu sei, mas essa necessidade não pode dominar vocês, escravizar vocês, e vocês não podem ser tomados por ansiedade por causa disso. Então, Deus sabe, Deus não é insensível às nossas dores. Tanto ele não é insensível que ele está querendo aqui tratar a gente, querendo tratar nosso coração, querendo trazer paz para o coração que está angustiado, querendo trazer segurança para o coração que está com medo. Por isso Deus os ama, por isso Deus tem cuidado de nós. Então vamos lá, versículo então agora de número 33, a palavra vai dizer. Então Jesus agora concluindo esse texto, passando à frente, ele vai dizer, então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O outro ponto aqui fundamental que Jesus coloca é, o que é prioridade? Qual é a prioridade para tratar essa ansiedade? Lembra que nos encontros anteriores nós falamos que Jesus nos mostrou para onde devemos olhar? Nós devemos olhar para aquilo que temos e não para aquilo que não temos. Isso é um dos problemas que gera ansiedade. E devemos olhar para aquilo que Deus nos manda olhar. Deus é aquele que também nos dá o lugar certo para onde devemos direcionar a nossa visão, tá certo? Então perceba, ele está dizendo, olha, o que você deve buscar como prioridade?
O que deve tomar a prioridade dos teus pensamentos? São as preocupações com essas necessidades? Não, isso não deve ser em primeiro lugar. Isto não deve estar em primeiro plano. O que tem que estar em primeiro plano em sua vida? Deus, o reino dele, sua comunhão com ele, sua paz com ele. É isso que deve estar em primeiro lugar. Por isso, ele vai dizendo que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não há espaço para a gente tratar isso de maneira teologicamente mais profunda, mas eu posso dizer resumidamente que a justiça de Deus é Cristo. Buscar o reino de Deus é buscar ter um encontro com Deus na pessoa bendita de Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador. Reordenar a sua vida para que Cristo seja o centro da sua história. Cristo seja Senhor da sua vida. O reino de Deus, a sua justiça é Cristo. Ele é que traz o reino de Deus. E é Ele que devemos buscar. É Ele com quem devemos ter comunhão pessoal em primeiro lugar. E Ele vai falar, e então, quando nós centralizamos, reorganizamos a nossa vida para estar na presença de Jesus, a palavra então vai falar. Ela vai dizer, essas outras coisas, ou seja, essas minhas preocupações seculares, as minhas preocupações também emocionais, tudo isso Deus vai acrescentar. A expressão acrescentar dá a entender que é lucro, é privilégio, é dádiva de Deus, que eu consiga ter a providência dele sobre a minha vida. A providência e o cuidado de Deus são acréscimos à minha vida, porque o que é o centro da minha vida em primeiro lugar, a base e o fundamento da minha vida é minha comunhão com Deus. E o cuidado de Deus e a providência de Deus estão ao meu redor me protegendo e me guardando. Então é acréscimo. Então a vestimenta, a alimentação e tudo aquilo que envolve a nossa vida humana e material, o Senhor tem cuidado sim. Ele tem cuidado sim. O grande problema que o pecado faz é inverter a ordem dos valores de muitas coisas. A ordem certa é Deus em primeiro lugar, o ser humano em segundo. Quando o ser humano coloca Deus em segundo lugar e se coloca primeiro em sua vida, ele está pecando. Primeiro o reino de Deus, que é eterno, e a sua justiça, e não as coisas materiais, que são em segundo plano. O pecado me faz colocar o reino material em primeiro lugar e Deus em segundo plano. Devemos então consertar a ordem dos valores da nossa história. Jesus está nos dizendo o que é prioridade. Prioridade da nossa vida é comunhão com Deus. Comunhão com Deus vai ordenar, vai organizar e vai ajeitar e consertar tudo o que está errado na minha vida. Inclusive consertar a questão das minhas emoções. Deus, Ele me ensina a tratar as minhas emoções que estão caóticas, que estão bagunçadas. Entregar a Deus o nosso coração é um privilégio, né? Por isso que o salmista vai dizer assim, deleite-se no Senhor, agrade-se dEle. Ou seja, tenha prazer e comunhão em Deus, aprenda a descobrir o prazer, a alegria e a satisfação do que é estar no centro da vontade de Deus. E aí a Bíblia fala, e Ele, o Senhor, Ele, Deus, concederá os desejos do seu coração. Então eu espero que você possa então estar meditando sobre isso. Esse é o nosso quarto encontro, né? Falando sobre ansiedade. E vamos então encerrar com mais um encontro, o quinto episódio dessa série de estudos. E eu espero que Deus esteja falando a sua vida, ao seu coração. Se você foi abençoado então por essa palavra, você então pode estar divulgando e compartilhando ela, porque lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Esse é o programa Voz da Palavra, tá certo? Estamos aqui então divulgando aquilo que Deus pode fazer por nós e através de nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para poder cuidar, sarar, proteger e trazer a boa palavra de Deus a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.